Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me um gole da vontade divina, a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Filho. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último ano que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças, e fazer todas as reparações por todos, por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a sua divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém, Fide. Vinde, Espírito Santo, vinde. Por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Estudo o Livro do Céu, volume 4, trecho do 58 ao 66, Luísa Picarreta. O trecho 58, 8 de março de 1901. Jesus disse-lhe que a cruz o fez conhecer como Deus. Explica-lhe cerca da cruz, da dor e do amor. Então, Jesus foi reconhecido, né? Quando foi suspenso na cruz. Aí eles reconheceram quem ele era. Continuando meu pobre estado e o silêncio de Jesus bendito, esta manhã, encontrando-me mais do que nunca oprimida ao ouvir, me disse: minha filha, não as obras, nem a pregação, nem o mesmo poder dos milagres me fizeram conhecer com clareza como Deus que sou, senão quando fui posto na cruz e levantado sobre ela como sobre meu próprio trono. Então fui reconhecido como Deus. Então sua cruz revelou ao seu mundo e a todo o inferno quem eu era verdadeiramente. Então todos ficaram abalados e reconheceram o seu Criador. Então é a cruz que revela a Deus a alma e faz conhecer se a alma é verdadeiramente de Deus. Pode-se dizer que a cruz descobre todas as partes íntimas da alma e revela a Deus e aos homens quem é essa alma. Depois acrescentou: sobre duas cruzes, eu consumo as almas. Uma é a de dor, a outra é a de amor. E assim como no céu todos os nove coros angélicos me amam, porém cada um tem o seu ofício especial. Como serafins, que seu ofício especial é o amor a seu coro, e é posto mais frente para receber as reverberações de meu amor, tanto que meu amor é o deles saindo, juntos se acoplam continuamente. Assim as almas sobre a terra lhe dou seu ofício diferente. A quem é átomo, Marte de dor, e a quem de amor, sendo ambos hábeis mestres em sacrificar as almas e fazê-las dignas de minhas complacências. O trecho 54, 59.
19 de março de 1900. Explica-lhe o modo de sofrer. Esta manhã, encontrando-me toda oprimida e sofredora, sobretudo pela privação de meu doce Jesus, depois de muito esperar, quando o vi, me disse, minha filha, o verdadeiro modo de sofrer é não olhar a quem vem o sofrimento, nem que coisa se sofre, senão ao bem que deve vir dos sofrimentos. Esse foi o meu modo de sofrer. Não olhei nem aos algozes, nem ao sofrer, senão ao bem que queria fazer por meio do meu sofrer. Até mesmo aqueles que me davam sofrimento, e olhando o bem que devia produzir aos homens, desprezei todo o resto. Com intrepidez segui o curso do meu sofrer. Minha filha, esse é o modo mais fácil e mais proveitoso para sofrer, não só com paciência, mas com ânimo invicto e animoso. Trecho 460, 22 de março de 1901. Vê os grandes pecados de Roma. Jesus quer punir, a ela se opõe. Continuando meu estado de privação e, portanto, de amargura indizível. Esta manhã, meu adorável Jesus veio e me transportou para fora de mim mesma. Me parecia que fosse Roma, que espetáculos se via em todas as classes de pessoas, até no Vaticano, se viam coisas que davam horror. E o que dizer dos inimigos da igreja? Como se rói de raiva contra ela, quantos estragos vão maquinando, mas não podem realizá-lo porque nosso Senhor os tem como atado ainda. Está atado ainda, mas vai ser desatado, né? Mas o que mais me espantou é que vi meu amante Jesus quase no mato de dar-lhe a liberdade. Quem pode dizer como consternada, né? Consternada fiquei. Então, vendo Jesus a minha consternação, disse-me, filha, são absolutamente necessários castigos em todas as classes. Entrou a podridão e a granguena, por isso é necessário o ferro e o fogo para fazer que não pereçam todos, que não pereçam todos. Por isso, esta é a última vez que te digo que te conforme a meu querer, e eu prometo perdoar em parte. E eu, amado bem meu, não tenho coração para te conformar contigo em castigar as nações. E ele, se tu não te se tu não conformes, sendo de absoluta necessidade fazer isso, eu não virei segundo o meu costume, e não te manifestarei quando enviares os castigos, e não sabendo tu, e não encontrando eu quem de algum modo rompa a minha justa indignação, darei livre alívio à minha ira e não terá nem sequer o bem de fazer perdoar em parte o castigo. Além disso, o não vi e não derramar em ti aquelas graças que teria querido derramar é também uma amargura para mim. Como nestes últimos dias em que não vim tanto, tenho a graça contida em mim. E enquanto dizia, mostrava que queria se aliviar, e aproximando-se de minha boca, derramou um leite docíssimo e desapareceu. O trecho
4:61, 30 de março de 1900. Jesus fala ali acerca da divina vontade e da perseverança. Continuando o estado de privação, me sentia como um tédio e um cansaço de minha pobre situação, e minha pobre natureza queria libertar-se desse estado. Meu adorável Jesus, tendo compaixão de mim, veio e me disse: minha filha, assim que você se retira do meu querer, assim você começa a viver de si mesma. Em troca, se você está fixo na minha vontade, viverá sempre em mim mesmo, morrendo de tudo a si mesma. Depois acrescentou: minha filha, tem paciência, repreende-te em tudo a minha vontade. E não por pouco, mas sempre, sempre, não por pouco, mas sempre, sempre. Porque só a perseverança no bem é o que faz conhecer se a alma é verdadeiramente virtuosa, se ela é o que se ela é o que une a todas as virtudes, pode-se dizer que só a perseverança une perpetuamente a Deus e a alma. Virtudes e graças, e como as cadeias se põem ao redor e amarrando tudo junto, forma o nó certo da salvação. Mas onde há perseverança, há muito a temer. Disse isso e desapareceu. O trecho 4:62, 31 de março de 1901. Inconstância e volubilidade. Esta manhã senti-me toda amarga, ainda me via tão mar que quase não me atrevi a ir em busca do meu sumo e único bem. Mas o Senhor, não olhando para as minhas misérias, dignou-se vir, dizendo-me: minha filha, é a mim que queres, pois bem, vim para te alegrar. Vamos junto, mas fiquemo-nos em silêncio. Depois de ter estado assim por um pouco, me transpassou para fora de mim mesma e via que a igreja festejava o dia das palmas e Jesus, rompendo o silêncio, me disse: quanta volubilidade, quanta inconstância! Assim como hoje gritaram Hosana, proclamando-me como seu rei, outro dia gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Minha filha, a coisa que mais me desagrada é a inconstância e a volubilidade, porque isso é sinal de que a verdade não tomou posse de tais almas. E mesmo em coisas de religião, pode ser que encontre a sua situação, sua própria comodidade e o interesse, ou bem porque se encontra em tal partido, mas amanhã podem mudar estas coisas e pode ser encontrada no meio de outros partidos. E eis que se deviam da religião e sem desgosto se entregam às seitas, porque quando a verdadeira luz da verdade entra numa alma e se apodera de um coração, esta alma não está sujeita à inconstância. Antes tudo, sacrifício por amor daquela e para fazer-se dominar por ela, e com ânimo firme despreza todo o resto que não pertence à verdade. Enquanto dizia isso, chorava sobre a condição da presente geração, que pior do que antes está sujeita à inconstância, segundo sopram os ventos. O trecho 4:63, 5 de abril de 1901. Compadecendo-se da mãe, compadece-se de Jesus. No
Calvário, na crucificação, veio Jesus todas as gerações. Continuando, o estado de privação esta manhã parece que o vi por um pouco junto com a rainha mãe. E como o adorável Jesus tinha coroa de espinho, atirei e compadeci tudo. E enquanto isso enquanto isso fazia, me disse, compadece ao mesmo tempo a minha mãe, porque sendo eu sofrer a razão de suas dores, sendo eu sofrer a razão de suas dores, compadecendo a ela, vens a compadecer-me a mim mesmo. Depois disso, eu parecia me encontrar no Monte Calvário no momento daí enquanto sofria a crucificação. Via, não sei como, em Jesus todas as gerações passadas, presentes e futuras. E como Jesus, tendo-nos a todos nele, sentia todas as ofensas que cada um de nós lhe fazia e sofria por todos em geral e por cada indivíduo em particular, de modo que descobria também as minhas culpas e as penas que por mim sofria especialmente, como também via o remédio que há cada um de nós, sem punir ninguém, e ele nos fornecia para os nossos males e para a nossa salvação eterna. Mas quem pode dizer tudo o que eu via em Jesus bendito, desde o primeiro até o último homem? Agora, estando fora de mim mesma, via as coisas claras e distintas, mas encontrando-me em mim mesma, as vejo todas confusas. Assim que, para evitar disparates, termino. Trecho 464, 7 de abril de 1901. Vi a ressurreição de Jesus, fala da obediência. Meu adorável Jesus continua. Meu adorável Jesus continua me privando de sua presença. Sinto uma amargura e como trespassado o coração por uma faca que me dá tal dor de me fazer chorar e gritar como um menino. Ah, parece-me verdadeiramente ter me tornado como uma criança, que por pouco que se afasta a mãe, chora e grita, tanto que transtorna toda a casa, e não há nenhum remédio para fazê-la parar de chorar, enquanto não se vê de novo nos braços da mãe. É assim que eu sou, verdadeira menina na virtude, que se me fosse possível transtornaria céu e terra para encontrar o meu sumo e único bem, e só me acalmo quando me encontro em posse de Jesus. Pobre criança que sou, sinto ainda que as fraldas da infância me cobrem. Não sei caminhar por mim mesma. Sou muito fraca. Não tenho a capacidade dos adultos que se deixam guiar pela razão. E esta é a soma necessária, é a soma necessidade que tenho de estar com Jesus, com razão ou sem razão. Não quero saber nada. O que quero saber é que quero Jesus. Espero que o Senhor queira perdoar a esta pobre menina que às vezes comete desatinos. Então, encontrando-me nesse estado, por pouco tempo vi o meu adorável Jesus, no momento da sua ressurreição, com um rosto tão resplandecente que não se pode comparar a nenhum outro esplendor. E parecia-me que a humanidade santíssima de nosso Senhor, ainda que fosse carne, viva,
mas estava resplandecente e transparente, de modo que se via como com clareza a divindade unida à humanidade. Agora, enquanto o via tão glorioso, uma luz que vinha dele parecia que me dissesse: tanta glória veio à minha humanidade por meio da perfeita obediência, que destruindo de todo a natureza antiga, me deu a nova natureza gloriosa e imortal. Assim, a alma, por meio da obediência, pode formar em si a perfeita ressurreição às virtudes, como, por exemplo, se a alma está afligida, a obediência o fará ressurgir a alegria. Se está agitada, a obediência a fará ressurgir a paz. Se está tentada, a obediência lhe fornecerá a cadeia mais forte para atar o inimigo e a fará ressurgir vitoriosa das insídias diabólicas. Se assediada por paixões e vícios, a obediência, matando-os, a fará ressurgir as virtudes. Isto, a alma é os isto, a alma a alma é o seu tempo, a seu tempo formará também a ressurreição do corpo. Depois disso, a luz se retirou, Jesus desapareceu e eu fiquei com tal dor, vendo-me de novo privada dele, que me sentia como se tivesse uma febre ardente que me faz agitar e dar um delírio. Ah, Senhor, me dê a força para te aguentar nessas demoras, porque me sinto desfalecer. Trecho 465. Se os fervores e virtude não estão bem arraigados na humanidade de Jesus, diante das tribulações, diante dos infortúnios, rapidamente secam. Encontrando-me na plenitude do delírio, dizia disparates, e creio que misturava também defeito. Minha pobre natureza sentia todo o peso do meu estado. A cama parecia-me pior que o estado dos condenados às prisões. Tivesse querido desvincular-se desse estado, com agregado de meu agregado de meu refrão, que meu estado não é mais vontade de Deus, e por isso Jesus não vem. E aí, pensando o que devia fazer. Enquanto fazia isso, meu paciente Jesus saiu de dentro de mim, mas com um aspecto grave e sério que dava medo e me disse: o que você acha que eu teria feito se eu estivesse em sua situação? No meu íntimo dizia: certamente a vontade de Deus. E ele de novo: pois bem, faz tu isso. E desapareceu. Era tanta a gravidade de Nosso Senhor que daquelas palavras que disse, sentia toda a força de sua palavra, não só criadora, mas também destruidora. Meu interior ficou de tal maneira sacudido, oprimido e amargurado por essas palavras que não fazia outra coisa que chorar, especialmente recordava a gravidade com a qual Jesus me tinha falado e não me atrevia a dizer-lhe: vem. Agora, estando durante o dia nesse estado, fiz minha meditação sem chamá-lo. Quando no melhor veio e com um aspecto doce, tudo mudou em comparação com a manhã, me disse: minha filha, que ruína, que destruição está por acontecer. E enquanto dizia isso, senti todo o meu interior mudado, porque não era por outra coisa que não vinha senão pelos castigos. E enquanto estava nisso,
via quatro pessoas veneráveis que choravam diante das palavras que Jesus tinha dito. Mas Jesus, bendito, como querendo distrair-se, disse algumas poucas palavras sobre as virtudes. Há certos favores e certas virtudes que se assemelham àqueles arbustos que nascem em torno de certas árvores e que, não estando bem enraizado no tronco, um vento impetuoso, uma geada um pouco forte e secam, e ainda que depois de algum tempo possa ser que reverdeçam de novo, mas estando exposto a intempério e, portanto, a mudar-se, jamais chegam a ser árvores feitas. Assim são esses favores e essas virtudes que não estão bem enraigadas no tronco da árvore da obediência, isto é, do tronco da árvore da minha humanidade, que foi toda obediência. Entre as tribulações, os infortúnios súbitos secam e jamais chegam a produzir fruto para a vida eterna. Trecho 66, 466, 19 de abril de 1901. Lamentos pela privação. Jesus consola-o e explica-lhe algo sobre a graça. Continuo meus dias privados do meu adorável Jesus, ao mais vem como sombra ou como raio, meu pobre coração está sobremaneira amargo. Sinto tanto sua privação que todas minhas fibras, os nervos, meus ossos, até as gotas do meu sangue me contende continuamente e me dizem: onde está Jesus? Como você o perdeu? Como você perdeu? O que você fez que não vem mais? Como vamos ficar sem ele? Se é a vontade humana. Quem nos consolará tendo perdido a fonte de toda consolação? Quem nos fortificará na debilidade? Quem nos corrigirá e descobrirá nossos defeitos? Tanto fica privada quanto a luz daquela luz, tanto fica privado daquela luz. Quem mais que fio elétrico penetrava as mais íntimas em esconderijos e com a doçura mais inefável corrigia a curva a curva nossas chagas. Tudo é miséria, tudo é esquálido, tudo é tétrico. Sem ele, como faremos? E ainda que no fundo da minha vontade me sinto resignado e vou oferecendo sua mesma privação como o maior sacrifício por amor seu, todo o resto me faz guerra contínua e me põe em tortura. Ah, Senhor, quanto me custa te haver conhecido, e o que a alto preço me faz pagar suas passadas visitas. Agora, estando nesse estado por breves instantes, se fez ver e me disse: sendo minha graça perto de mim mesmo, possuindo a tu com razão e de estreita necessidade, tudo que forma teu ser não pode estar sem mim. Eis a razão pela qual tudo te pede a mim. E és torturada continuamente, porque estando embebida em mim e cheia só em parte de mim mesmo, então não se estão em paz, pois só tem paz e fica contente quando me possui não só em parte, mas em tudo.
E tendo me arrependido de minha dura situação, acrescentou: também eu, no curso da minha paixão, senti um extremo abandono, embora minha vontade estivesse sempre unida com o Pai e com o Espírito Santo. Isto quis sofrer para divinizar em toda a cruz, tanto que, contemplando-me a mim e contemplando a cruz, encorajará o mesmo esplendor, encontrará, meu Deus, encontrará o mesmo esplendor nos mesmos ensinamentos e o mesmo aparelho no qual poderá refletir-se continuamente, sem diferença entre um e o outro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, eu confio em vós.